E aí você pode perceber que às vezes você já tentou fazer tantas coisas, já tentou emagrecer e às vezes mesmo você comendo menos, você não consegue. Fala assim, nossa, eu não emagreço, eu como pouco, eu não emagreço. O que que acontece? É a forma como o alimento está sendo preparado. É isso que nós vamos falar aqui, porque a forma como você prepara um alimento é tão importante quanto o que você come. É isso aí. Antes de começar tudo, entrar nas gorduras, explicar para você quais são as boas e quais são as ruins, eu quero te contar um pouquinho da minha história, como é que foi o meu processo, a minha transição, o que foi que eu fiz, os benefícios que eu tive para você entender que você pode ter também se você fizer, se você trilhar esse caminho, né? E isso é uma coisa assim, não é de hoje para amanhã, mas são hábitos que você vai ter que levar ao longo da sua vida. Porque é aquela coisa também, né? Ninguém dorme e acorda doente, ou dorme e acorda... O que foi, filhinho? São processos que você vai repetindo ao longo da sua vida, né? Dia após dia. E aí a pergunta que sempre me fazem, Sheila, mas você sempre foi saudável? Sempre comeu saudável assim? Longe disso. Quem eu conheço que sempre comeu saudável é o meu filho. Desde a gestação até hoje. Agora não, Daniel. Então, assim, eu até ali os meus 27 anos, eu cozinhava com óleo de soja, eu comia muita margarina, o que mais? Bolachas recheadas, comi muitas bolachas recheadas na minha adolescência. Eu sempre fui uma pessoa, eu sou longilínea, né? Eu sou mais alta e é sempre mais magra, e eu achava que pra mim estava tudo certo. A gente tem essa ideia errada de que estar magro é estar saudável. Muitas vezes você só pensa em se alimentar bem quando está acima do peso e você pensa assim, vou precisar fazer um regime porque eu tô um pouquinho... E o problema não é esse, não é só a questão do peso. Tem muita pessoa que está magra e também não está saudável, não está com seu intestino saudável. E foi isso que eu percebi comigo, foi isso que aconteceu. Eu era uma pessoa que sentia muita dor de cabeça, eu tinha muita dor de estômago, sempre enjoada, fiz endoscopia, subia um morrinho, tinha taquicardia, o coração disparava, isso com 15 anos. Então assim... Era magra, mas era sedentária e estava cheio de problema, colesterol alto. Aí eu falei, opa, tá alguma coisa errada, eu preciso mudar. Tá sendo transmitido só por aqui, isso mesmo. Então aí, o que que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre alimentação, eu junto com meu marido começamos a estudar alimentação, nutrição, algumas dietas, dieta cetogênica, low carb, paleolítica, para entender os alimentos que nós estamos fazendo essas mudanças. Com essas mudanças, o que aconteceu comigo, Sheila? Que achava que era magra, eu perdi assim, uns 7, 8 quilos, eu tive um percentual de gordura que estava super elevado, eu era magra com percentual de gordura alto, então assim, era aquela falsa magra. As minhas calças jeans, cheguei a ter calça jeans 42, 40, hoje são 36, então assim, olha como mudou. Hoje o meu peso é quase o mesmo, eu tinha uns 10 anos atrás. Só o que aconteceu? Eu perdi peso no começo, depois eu recuperei esse peso, mas de massa magra, tá? Assim, a minha circunferência abdominal, o número da minha calça jeans diminuiu, então você imagina isso. Olha como eu achava que estava saudável e não estava. E isso tudo aconteceu como? Mudando a minha alimentação. E é isso que eu vou te falar. E o que minava muito a minha alimentação? As gorduras ruins, porque a gordura com qual eu cozinhava. E é isso que eu quero te desafiar hoje, nesse primeiro dia, para você entender essas gorduras e para tirar ela da sua vida, da sua alimentação. Porque, como eu disse, não adianta você comer um brócolis, uma comida super saudável, se você fizer ela no óleo de soja. Por que... Não, vamos voltar aqui. Por que quais são as gorduras ruins? Vamos lá. As gorduras ruins que você não deve cozinhar, que podem estar minando a sua saúde, tirando a sua energia, deixando o teu intestino inflamado. Então assim, é o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, o óleo de girassol. E aí, se você caiu aquele engano de... Porque isso já aconteceu comigo também. Não vou comprar um óleo de soja e vou comprar o óleo de girassol, o óleo de milho ou o óleo de canola, você não está fazendo nenhuma troca, nenhuma vantagem. Aliás, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque o óleo de soja, eu não sei quanto custa hoje, mas o óleo de soja é muito mais barato, né, do que o óleo de girassol e de canola, e no teu organismo ele vai fazer a mesma coisa. São óleos, gorduras pró-inflamatórias.
óleos que tem muito ômega 6, certo? Isso a mesma coisa você tem com a margarina. A margarina é uma coisa assim que não deveria nem existir, sabe? A margarina, ela tem muitos malefícios para sua saúde também. Se você lê o rótulo da margarina, aquilo lá nem alimento não é. Então assim, quais são as gorduras ruins para você excluir? São os óleos refinados e a margarina. E aí, uma observação, se você consome muito produto industrializado, você tem que ter cuidado, porque a maioria deles, ou a grande maioria, usa gordura vegetal, bem escrito no rótulo. Você já olhou algum rótulo e leu lá gordura vegetal e ficou sem saber o que era? Isso já aconteceu com você? Fala pra mim se você tem alguma lembrança sobre isso. Às vezes você vai comprar um pão, você vai no supermercado, nossa, eu quero um pão mais saudável e vou comprar um pão integral. E aí você vai ler a lista de ingredientes, primeiro às vezes nem tem farinha integral, né? Ou nem é a primeira. Mas aí tem lá, vamos supor que as farinhas estão tudo certinho, que é uma coisa que não acontece. Aí você lê gordura vegetal. Aí você pensa, mas gordura vegetal, o que será, né? O que será? Se fosse óleo de coco, se fosse azeite, ou se fosse manteiga, eles iam fazer questão de escrever lá, questão. Porque hoje é muito difundido que é saudável, né? Então não, eles usam esse nome gordura vegetal para te confundir, para você... O que será? O que será que é isso? Porque já sabe, né, que óleo refinado não faz bem, então eles mudam o nome. Então é bom você tomar muito cuidado com isso, tá bom? Pega o celular pra mim que eu quero ficar de olho na hora. Desculpa que eu não quero perder a hora, que senão eu falo demais. Eu quero deixar ainda um espaço para vocês fazerem algumas perguntas no final. Tá dando para entender? Então eu tô falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam que eu vou diminuir o ritmo, tá bom? Então assim, muito cuidado com essas gorduras. Elas são gorduras inflamatórias, elas têm um excesso de ômega 6, tá? Gosto muito de pão, todo mundo gosta de pão. Aí o que você tem que fazer? Você tem que procurar pães mais saudáveis, né? Tem que estar sempre de olho no rótulo dos alimentos. Isso é muito importante, porque às vezes você pode falar assim: eu tô cozinhando só com as gorduras boas, que eu vou chegar lá. Tô cozinhando só com as gorduras boas, mas todo dia eu como alguma coisa que eu comprei que tem o danado do óleo refinado. E aí é que tá o perigo. Se você come muita coisa de padaria, muita coisa que você compra pronta em padaria, isso vai minando a sua saúde aos poucos. Teve uma época e eu gastava um tantinho considerável de dinheiro, porque você imagina, eu passava na padaria, eu comprava pão francês, pão de queijo e bolo. Aí eu comia. Senti uma azia, uma queimação, um estufamento, ficava passando mal. Por quê? Porque aquilo é uma bomba, nossa, é glúten, é farinha branca refinada, é açúcar refinado e é margarina, ou é óleo de soja. Se tem uma coisa que inflama, engorda e adoece, é a tal da padaria, então tem que ter muito cuidado. Simone, se eu não penso em fazer um curso de pães, eu vou fazer um curso, não agora, mas que vai entrar os pães que eu vendia também, tá? Não vai ser só específico para pão, mas eu vou chegar lá, depois a gente vai falar disso, eu vou fazer sim. Então, você tem que ter cuidado com esse ponto, tá? Com as padarias, que isso não é legal. E aí, uma outra coisa que eu tô dando uma olhadinha na minha colinha para eu não me perder. Quais que são as gorduras boas, então? Sheila, então com o que eu vou cozinhar? Você tem aí à disposição gorduras que a natureza nos oferece. Azeite de oliva, tá? O azeite de oliva extra virgem ou o virgem, o extra virgem é o melhor. Óleo de coco, manteiga e banha de porco. Tem muita gente que cozinha com a banha de porco, né? Eu não uso a banha de porco, eu não tenho muito acesso a ela. Eu gosto de usar o azeite é o que eu mais uso, tá? Então essas são as gorduras, você substituir essas gorduras ruins pelas boas gorduras. E aí tem aquela pergunta que sempre chega: mas eu posso aquecer o azeite de oliva? Ele não vai estragar? Eu aposto que alguém aqui já escutou sobre isso, porque já me perguntaram isso muitas vezes, e eu, durante muito tempo, achei que isso também era verdade. Eu falava assim: não, eu não posso esquentar um pouquinho, fazer um ovinho lá que eu vou estragar o azeite e aí... Não, isso não acontece. Você é levado a acreditar nisso. Se você aprofundar, for ver os estudos, você vai ver que não é assim. Desde os astecas, tempos antigos, usavam azeite para tudo.
um alimento milenar, maravilhoso. Então você pode sim usar o azeite para cozinhar. O que acontece quando você aquece um azeite? Parte dos antioxidantes são perdidos nesse aquecimento, tá? Para proteger, vou simplificar, para proteger o azeite da degradação, a partir do momento em que ele começa a aquecer, parte dos antioxidantes são consumidos, mas longe disso ser ruim e longe disso estragar, né? Ele não vai estragar. O que estraga um óleo? É quando ele chega num ponto de fumaça, ele atinge o teu ponto de fumaça e ele satura. Quando começa a sair fumaça mesmo. Aí ele saturou, aí ele virou gordura hidrogenada e aí ele não faz bem para você. Aí o que eu te sugiro? Cozinhe com o mínimo possível de gordura. Você cozinha com gordura, a gordura ela é um condutor de calor, um condutor de sabor. Se você não coloca gordura, a comida fica sem graça. Mas para você ter todos os benefícios do azeite de oliva, você finaliza os teus pratos com ele. É isso que eu faço. Até o próprio ovo mexido. Eu adoro. O Daniel adora. Na própria comida dele, no arroz, feijão, eu coloco um pouco de azeite de oliva. Olha, eu tomo azeite de oliva na colher, tá? Aqui em casa, a gordura vegetal é conhecida como gordura hidrogenada. Tá bom, meu amor. Quer participar? Eu aguento? Então, assim, o azeite satura se ele atingir o ponto de queima, de fumo, que a gente chama o extra virgem, que é mais de 300 graus. Você não cozinha a 300 graus, você não assa a 300 graus. Então, assim, na temperatura que a gente cozinha, o azeite ele não vai saturar, então você pode utilizar ele. Ele tem mais polifenóis, né? Tem mais antioxidantes, ele é melhor para a nossa saúde do que o virgem. Aí você pode dizer, Sheila, mas não tem condição de comprar o azeite extra virgem, ele é muito caro. Cozinhe então com o azeite virgem, ele também é uma opção saudável. E outra coisa é que você tem vários tipos de azeite, acidez diferentes de azeite. Quanto menos ácido, mais caro ele é. Então, você vai ter um 0,2, ele vai ser um pouco mais caro, mas aí se você tem um extra virgem 0,05, que vai até 0,8, de repente você compra um com uma acidez um pouquinho mais alta, até 0,8, que é mais barato, você cozinha com ele e finaliza o teu prato com um azeite de melhor qualidade. Bem, é isso que eu faço aqui na minha casa, então é isso que eu te sugiro. E você ir trocando essas gorduras. Manteiga, você usa manteiga. Se você quiser usar óleo de coco, você usa o óleo de coco. A banha de porco também. É importante você ir fazendo esse rodízio, essa troca. Um jeito que eu gosto de fazer é assim. Por exemplo, o ovo, que já é uma gordura saturada, eu não gosto muito de fazer ele na manteiga, que também é uma gordura saturada. Aí eu faço no azeite. Aí, por exemplo, eu vou fazer um legume, aí eu já faço na manteiga. Então, assim, eu tento buscar esse equilíbrio, sabe? Entre essas gorduras. Vê aqui um comentário. Não satura, Bi, porque essa temperatura, ela não queima o azeite, essa temperatura de fogão, a não ser que se você for fazer uma fritura de imersão. Apesar que eu já li estudos que falam que ele aguenta também. Azeite deve ser guardado na geladeira? Não precisa ser guardado na geladeira. O azeite ele tem que ser guardado em ambiente... Alguns azeites... Pega aquele azeite de abacate lá pra mamãe ler. O meu azeite tá na geladeira, na porta. O meu azeite de abacate, porque tem abacate também, né? Na verdade não é azeite de abacate, é um óleo de abacate. Esse fica na geladeira, vem até escrito nele, eu acho. Mas os outros não. Os azeites normal, o azeite de oliva, ele deve ficar... Vou até ver aqui, porque ele tá guardado na geladeira, eu acho que esse é. Esse aqui, ó, que é um óleo de abacate, que também é uma gordura muito saudável, ele é para ser guardado na geladeira, ele tá escrito aqui. Após aberto, manter refrigerado. Esse específico, que é ótimo também, mas aí já é uma coisa assim mais cara, eu compro para usar assim, para tomar eventualmente, quando eu tô fazendo uma cetogênica. Enfim, às vezes finalizar algum prato. Agora, o azeite de oliva não, você tem que guardar ele sempre fechado e em locais escuros, tá? Por quê? Porque ele vai oxidar em presença de luz. Oxidar, o azeite, diferente do vinho, quanto mais novo, melhor, tá? Então, quando você for comprar o azeite, você vai olhar lá a data de fabricação dele. O ideal é que você compre ele com até 6 meses da data que ele foi fabricado. Você não vai comprar o mais antigo, você vai comprar o mais novo, porque ele fica lá exposto à luz. O ideal é que ele fique guardado, fechadinho. Não ele quer ver azeite mais não, filho. Ele quer ajudar.
Sempre vidro escuro, tá? O azeite sempre vidro escuro. Eu tenho um IGTV aqui que eu ensino como que você identifica um bom azeite. Não vou ficar muito nele, senão vai demorar muito. Mas vocês têm um IGTV aqui no meu perfil, depois vocês vão lá e olha como que você identifica um bom azeite, tá bom? Eu vou só ver outra coisa se eu não tô deixando nada para trás. Ah, tá, vamos lá. Então, agora eu vou explicar para você o que o bendito do óleo refinado faz no nosso corpo. Vocês já devem ter ouvido falar em ômega 3, né? Ômega 3, a gente suplementa ômega 3, o peixe tem ômega 3. O nosso corpo precisa de ômega 3 e ômega 6 em equilíbrio, tá? Os óleos refinados, óleo de soja, canola, girassol, eles têm um excesso de ômega 6 que é inflamatório. Então é como assim, um inflama e o outro desinflama. O azeite desinflama e o óleo inflama. Só que o que acontece? Como a gente fica muito exposto, né? A maioria das pessoas está muito exposta a essa alimentação inflamatória, a gente tem um desequilíbrio. Nós precisamos dos dois, do ômega 3 e do ômega 6. Eles são importantes, eles fazem parte de várias funções relacionadas à inflamação, imunidade, coagulação sanguínea, o equilíbrio entre o 6 e o 3. O que acontece? A proporção deveria ser de 1 para 1, uma parte de ômega 6 para uma parte de ômega 3 no nosso corpo. Só que por conta da bendita dos óleos refinados que foram introduzidos na nossa alimentação pela indústria, por todos os produtos alimentícios que tem, essa parte chega a ser 16 para 1. 16 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Por isso que você suplementa o ômega 3, porque você não consegue a quantidade que você precisa para ter esse equilíbrio. Então, o que você vai ter que fazer? Diminuir esse ômega 6 o máximo que você puder, tá? Então, assim, a gente tem esse desequilíbrio. E quando você tem esse desequilíbrio, né, que você tem muito ômega 6 no teu corpo, o seu intestino, ele inflama. Então, se você tá com o intestino inflamado, o seu corpo não funciona bem. A gente precisa ter um intestino saudável para a gente absorver bem as vitaminas que a gente come, os alimentos que a gente come, porque se você tá com o intestino inflamado, você vai comer e não vai absorver. Você às vezes não consegue emagrecer porque você está com o seu intestino inflamado. Então, assim, a maioria das pessoas está com o intestino inflamado sem saber. Então, assim, como que eu sei disso? Como que eu vou fazer? Aí você vai ter que ver o seu caso individualmente. Você pode procurar um nutricionista funcional que atenda essa linha, que ele vai te passar os exames que você precisa saber, o que você tem deficiência, como que você vai suplementar, como que você vai resolver esse problema. Mas se você faz uso regular, se você cozinha com esses óleos refinados, ou se você come muito fora, ou se você compra muita comida pronta, com certeza você está com o seu intestino inflamado. E com o intestino inflamado, você não absorve vitamina e você não emagrece, que é o gargalo de muita gente, né? A pessoa quer emagrecer e não emagrece, certo? Então, assim, a minha mensagem de hoje era essa, até fica assim uma lição de casa para vocês hoje, desse primeiro dia de desafio, que é você trocar os óleos ruins, as gorduras ruins, pelas boas gorduras na hora de você cozinhar. E assim, eu sei que às vezes vai ter gente que pode falar, e já me falaram, já mandaram mensagem por direct, mas eu não tenho condição de cozinhar com azeite. Às vezes você vai cozinhar com a banha, ou às vezes você vai cozinhar com a manteiga. E assim, gente, tudo é prioridade. O que a gente vai dar prioridade na vida da gente? Porque ou a gente vai cuidar da nossa saúde, ou a gente vai cuidar da nossa doença. E da saúde a gente tem que cuidar. Lê do engano você achar que você não precisa cuidar da sua saúde, que só porque às vezes você está magro que está tudo ok. Por exemplo, eu estava magra e não estava saudável. E talvez eu não fosse ficar magra por muito tempo se eu continuasse naquela alimentação. Eu era jovem, 20 e poucos anos, né? Mas agora, depois dos 30, a história já muda. Se eu tivesse continuado com aquela alimentação que eu estava lá, com certeza não ia ter o peso que eu tenho hoje. E não, então assim, não é só questão de peso. A gente quer estar com peso
legal, a gente quer se sentir bem, mas a gente quer ter mais energia. Eu tenho muito mais energia hoje por conta da alimentação que eu tenho. É uma coisa assim, eu tô acordada hoje desde as 5 horas da manhã e você fala assim, nossa, como que você tá? Tô tranquila, sabe? Eu tô bem, eu não estou Antes, com a alimentação que eu tinha antes, eu ficava sonolenta depois do almoço, eu ficava com o estômago, sabe aquela pessoa que vive com o estômago doendo, com o estômago com queimação? Por quê? Por conta dessa alimentação. Então, assim, o dia que você fizer esses ajustes, você vai se sentir melhor. Tenha certeza que, olha, se você não assistisse mais nenhum dia desse desafio, se você não pegasse os outros inimigos comuns que a gente tem, que eu vou falar nos outros dias, se você fizer só essa mudança, se você hoje, presta atenção, se você hoje cozinha com óleo refinado, e a única mudança que você vai fazer é tirar ele da sua vida, daqui a uns dias você conversa comigo, que eu tenho certeza que o seu intestino vai melhorar, que a sua pele vai melhorar, que a sua disposição vai melhorar, você vai se sentir melhor e você vai emagrecer, porque isso também te engorda, porque isso te inflama, e inflamado você não consegue perder peso. Isso é uma certeza. Gente, a minha mensagem era essa, mas o Daniel quer dar uma mensagem final também. Estamos com 26 minutos de live, estamos finalizando. Eu gostaria de dizer os pilares de uma vida saudável. Primeiro, a alimentação saudável, que é a maior pergunta de todos. A segunda, praticar esportes. Terceira, dormir bem. Quarta, meditar. Os pilares, vocês entenderam? Ele falou os pilares de uma vida saudável. Eu recomendo para vocês, para totalmente muito iniciantes, pessoas bem sedentárias, Não, filho, agora não. É um aplicativo de treino que ele usa, Boa Forma 30 dias, para poder malhar se você for iniciante, tá? Vou responder só uma pergunta que eu vi aqui. E o óleo de soja, não. E o óleo de girassol também é ruim? Sim, o óleo de girassol, Marcela, é um óleo refinado, assim como o óleo de canola, como o óleo de soja, como o óleo de algodão, de milho. Você só está gastando dinheiro comprando esse óleo. A mesma coisa que o óleo de soja faz no seu organismo, que é te inflamar, esses óleos vão fazer também. Infelizmente, a gente foi levado a acreditar que não, que eram óleos saudáveis. Se você, não sei, se você acompanha, tem pessoas ainda que ensinam alimentação saudável e que usa óleo de girassol nas receitas. Não é saudável. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela tem uma empresa e tal, e ela estava usando, e ela viu que eu usava só azeite, ela falou assim, nossa, Sheila, eu preciso mudar, porque eu sei que não é saudável, eu faço coisas saudáveis, mas eu uso óleo de girassol e eu preciso mudar. E aí ela mudou. Por quê? Porque é a mesma coisa do óleo de soja, só está gastando dinheiro. É um óleo inflamatório, é um óleo refinado, é um óleo que vira uma gordura hidrogenada na hora que você esquenta. Então, gente, lição de casa hoje, lição de casa, tirar esses óleos e depois vocês vão me contar. E amanhã a gente volta falando do segundo inimigo comum que tá minando a sua saúde. Meia hora de live, como combinado. Um beijo pra vocês, espero ter gostado.